Olá, pessoal! Está começando mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Em setembro é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos e este é o nosso tema de hoje. Para tirar dúvidas sobre o assunto, convidamos o técnico em banco de tecidos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Carlos Alexandre Corsi, e a enfermeira da Organização de Procura de Órgãos, Eliana Carla de Souza. Primeiramente, obrigada por aceitarem o nosso convite. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Aqui no estúdio estão comigo também os meus colegas de curso que irão fazer perguntas aos nossos entrevistados. Eliana, como funciona o processo de transplante de órgãos? O transplante ele só ocorre quando existe um doador. E no nosso trabalho, a gente trabalha com o processo de doação de órgãos, com o doador falecido. Agora nós vamos às perguntas dos meus colegas de curso. A primeira pergunta é da aluna Tatiane Bonfim. Oi, Carlos. Oi, Eliana. Olá. Olá. Carlos, quais órgãos podem ser doados? Bom, os órgãos podem ser doados: os pulmões, o coração, o fígado, o pâncreas e o rim. Mas também a gente tem a possibilidade de doar os tecidos, que são as córneas, a pele, válvulas cardíacas e os ossos. Obrigada. Olá, Eliana. Meu nome é Luana. Eu gostaria de saber quem pode ser o doador. Todos podem doar, só que existem algumas restrições na hora que a gente avalia um potencial doador. Essas restrições podem ser a sorologia, né, que tem que ser negativa, e também alguns tumores sólidos e doenças hematológicas, e também alguns tipos de infecção. Então a gente tem algumas coisas a avaliar para ver se realmente essa doação pode prosseguir ou não, porque tem uma preocupação muito grande com a qualidade do órgão que esse receptor vai estar recebendo. Nesta edição, nós vamos trazer algumas dúvidas de alunos aqui da Barão de Mauá. As perguntas foram feitas pelo repórter Pedro Gomes. Oi, eu sou Luana, eu curso jornalismo, tenho 23 anos. Eu gostaria de saber se eu dou algum órgão em vida, eu tenho alguma sequela? Bom, a doação em vida a gente chama de intervivos. E existe uma preocupação, né, quando tem uma previsão desse tipo de doação, que não pode ter prejuízo na saúde do doador. E esse tipo de doação, que é entre pessoas vivas, pode ser, geralmente é em órgão duplo, no caso o rim, mas também pode doar partes do fígado, partes do pâncreas e alguma parte também do pulmão. Existe uma ética profissional em que o doador deve ficar desconhecido para o receptor. Por que existe essa regra? Olha, Jennifer, no Brasil essa regra existe. A gente sempre ouve reportagens para fora, né, dos outros países que eles podem conhecer. E isso é válido em outros países, mas a nossa lei brasileira, ela restringe. O que aconteceu, né? Quando uma pessoa doa o órgão ou o tecido para outra pessoa, pode acontecer dessa pessoa que doou achar que o ente querido que já faleceu continuou naquela outra pessoa e se envolver afetivamente. Ou até mesmo acontece de uma família acabar querendo ir atrás dessa família e a pessoa que recebeu, ela muitas vezes não está disposta a isso. Então a lei brasileira ela entende que o anonimato é a melhor forma da gente resolver esse problema. Que nós brasileiros somos muito afetivos, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a lei brasileira ela pede para a gente não identificar quem doou para quem. Porém, a gente tem algumas ações que são muito interessantes, né? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto a gente faz uma missa anual. E nessa missa, né, em agradecimento às famílias que doaram e aos doadores, a gente chama as pessoas que receberam e as famílias que doaram. E eles se encontram. Nós não dissemos quem doou para quem, mas nesse momento eles sabem que alguém ali recebeu algum órgão, algum tecido do ente querido que já faleceu. E é muito emocionante, isso a gente pode fazer. A gente orienta, quando ocorre a doação de órgãos, o familiar o familiar do doador está ligando depois de uns 3 meses e a gente dá a informação para onde foi, para que cidade que foi, se foi um homem, se foi uma mulher, se foi uma criança, mais ou menos a idade e se o transplante deu certo, se aquela pessoa está bem com o órgão que recebeu daquele ente querido, do familiar. Só não divulga a identidade. A gente só mesmo. não divulga a identidade.
Oi, Eliana. Eu sou a Marina. Oi, Carlos. Olá. E a minha dúvida é a seguinte, para você, no caso, Carlos. Pessoas com doenças genéticas ou sexualmente transmissíveis podem ser doadores de órgão ou tecido? Sexualmente transmissíveis, não. Né? A gente tem muitas doenças sorológicas, a gente fala, né, que elas são proibidas porque elas são contagiantes. Então, a partir do momento que a doença é contagiante, a pessoa não pode receber esse órgão doado, né? A gente não faz a captação desse órgão, desse tecido. Algumas doenças genéticas, sim. Aí depende da avaliação do prontuário, a gente fala. Então, existe uma equipe treinada no HC que a gente vai até o prontuário e vê quais são as causas da morte, do que essa pessoa faleceu, e é para viabilizar ou não a doação. Agora vamos assistir um vídeo com outra pergunta. Leonan, audiovisual, 22 anos. Como que acontece a abordagem das famílias para propor a doação? Esse contato com a família, normalmente nós temos quando é dado a notícia do falecimento. Então, para vocês terem uma ideia, é um momento muito difícil, que é a perda do ente querido, né? E também, às vezes, não só aquela pessoa que é querida, mas aquela pessoa que equilibra a casa financeiramente. Então, a pessoa que recebe essa notícia, ela fica sem chão mesmo. E é um momento que a gente entra. Então, a gente nunca entra com a intenção de pedir órgãos. A gente entra na intenção de acolher o familiar, dar apoio. E nesse acolhimento, a gente acaba falando da possibilidade de doação de órgãos. Mas a gente se apresenta e a gente explica que existe essa possibilidade de doação. E a família, ela se sente muito confortada porque ela tem essa possibilidade de ver aquela parte do ente querido dela ainda viva, andando por aí, né? Tendo sentimento, amando. E parece que é um acalento para aquela pessoa que perdeu aquela pessoa tão especial para ela. Mas é um momento muito difícil, tanto para a família quanto para a gente. Eu acho que da nossa profissão é um momento de maior estresse, que a gente chama que é a comunicação de más notícias. Agora vamos ver um depoimento da senhora Catarina Thiago, que autorizou a doação dos órgãos do seu marido. Eu vivi isso quando meu esposo Lázaro faleceu em 2011. Ele faleceu de um acidente doméstico e assim que o corpo foi levado para o CEMEL, logo depois eu recebi uma ligação da USP Campus me pedindo a doação de córneas. Eu não hesitei, eu fui assim, como eu sou consciente quanto à doação, eu não perguntei para ninguém, não pedi conselho, não. Eu, pura e simplesmente, eu autorizei a doação. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Até onde você iria para saber mais? Para ter novos conhecimentos? Para ter plenas convicções? Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Vestibular 2017. Inscreva-se já, barãodemauá.br. Estamos de volta, hoje falando sobre doação de órgãos. Aqui com a gente está o técnico em banco de tecidos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Carlos Alexandre Corsi, e a enfermeira da Organização de Procura de Órgãos, Eliana Carla de Souza. Carlos, o mês de setembro foi intitulado como Setembro Verde. Por que esse título? Bom, esse título se dá porque a gente comemora o mês da doação, né? A gente comemora o mês do doador e é um marco, como qualquer outra data, para ser lembrado, né? Então, uma vez por ano, no mês de setembro, a gente faz o Setembro Verde. Verde é a cor da esperança e os transplantes é exatamente isso, é a esperança, né? Esperança para a família que doa, esperança para a pessoa que recebe.
E a gente, nesse mês, faz várias atividades, né? Então é um mês que a gente agita a sociedade para dizer, olha, gente, vamos doar, avise sua família, seja um doador. É para isso que serve o Setembro Verde. Oi, Carlos. Oi, Eliana. Oi. Eu gostaria de saber se nesse mês há mais ações voltadas para a doação de órgãos. Olha, o ano todo nós fazemos ações voltadas para a doação de órgãos. Nosso trabalho é muito assíduo e muito presente. Então, desde escola fundamental até curso técnico, faculdade, a comunidade em si, a gente gosta muito de falar de transplante, né? Porque o que move o transplante hoje exatamente são as pessoas, né? Esse trabalho humanizado, de eu saber que eu quero ser ou não doador, de eu conhecer o serviço, isso me traz conforto para doar ou não na hora da morte, que é uma coisa inesperada. Então, esse mês de setembro a gente enfatiza mais externamente, eu acredito, né? Então a gente vai para a mídia, pede ajuda, como aqui hoje a gente está falando de transplante, mas do ano inteiro a gente faz ações voltadas para o transplante. Mas setembro é o mês que a gente aparece mais, que a gente vai mais na rua e fala mais sobre o assunto. Oi, Carlos. Oi, Eliana. Meu nome é Luiz. Minha pergunta é para a Eliana. Eu queria saber quais são os critérios de um paciente que está à espera para receber um órgão. Existem alguns critérios realmente na distribuição desses órgãos em relação à fila, né? A fila hoje ela é chamada de cadastro técnico, que é cadastrada todas as pessoas que precisam de um órgão. E esse cadastro é feito com o médico do consultório. Ele consegue fazer esse cadastro dessa pessoa que está necessitando de um órgão. Hoje a fila de espera é de 16 mil pessoas, né? No estado de São Paulo. E a fila de espera no cadastro técnico tem também 11 mil pessoas esperando um rim. E o restante é distribuído nos outros órgãos, que é coração, fígado, pulmão, pâncreas. Normalmente a gente se pergunta por que a espera do rim é maior. Porque a sobrevida do paciente que espera um rim é maior por conta da hemodiálise. Agora, as outras não é porque precisa-se menos de coração, é que as pessoas acabam morrendo na espera de um órgão, como o coração, o pâncreas, o fígado. Né? Já o rim consegue ter o suporte da hemodiálise. E existe sim alguns cuidados em relação a essa espera na fila. Por exemplo, o fígado ele é distribuído pela gravidade, já o rim é pela compatibilidade. E como é feito o exame de compatibilidade? É colhido tanto do receptor quanto do doador. O receptor já dá para ter uma coleta desse sangue previamente. Então, todos que estão na fila já têm essa coleta de sangue e isso é armazenado, no caso aqui em Ribeirão Preto, no Hemocentro. E quando aparece um doador, e depois de todo esse critério de escolha, né, de exclusão, que assim, cruza-se o receptor com o doador, porque isso tudo fica armazenado num sistema de computador. Então, a gente coloca... todos estão na fila, são os receptores. Quando a gente coloca um possível doador nesse sistema, é gerado os receptores. E como esse sangue já previamente colhido já está lá no Hemocentro, quando aparece um doador, a gente também faz toda uma coleta de sangue, tanto para sorologia, como eu já disse antes, para a tipagem, que é muito importante, né, a tipagem ABO, e também a gente coleta o HLA, que vai para o Hemocentro, que faz cruza essas informações e aí sai a melhor compatibilidade. Então, tem órgãos que têm 100% de compatibilidade, tem uns que têm menos compatibilidade. Então, o rim, como ele é distribuído por compatibilidade, se aquela pessoa que está na fila, ela não for a próxima, mas ela tiver 100% de compatibilidade com o rim que está ofertando, provavelmente ela vai pegar aquele rim. Porque a intenção da doação é que dê certo. Então, a gente tem essa preocupação da compatibilidade para não ter rejeição desse órgão. Para essa pessoa que está recebendo, ela tem uma sobrevida bem boa, assim, boa, né, na verdade.
Como no primeiro bloco, vamos para mais uma pergunta do público. Meu nome é Gabriel, eu faço produção audiovisual, tenho 17 anos e gostaria de saber se tem alguma idade mínima para poder ser um doador de órgãos. Então, a doação de órgãos, assim, o ideal para ser um doador de órgão é entre 15 a 45 anos. Só que a partir de 7 dias já pode ser doador de órgãos. Então, de 7 dias a 75 anos pode ser um doador. Vamos para mais uma pergunta. Ana, 20 anos, audiovisual. O que é preciso para ser um doador? Para ser um doador, primeira coisa a gente tem que falar para a família. Então a gente tem que expressar em vida a vontade de ser doador. Esse é o primeiro passo para a gente ser um doador. Então, você que está em casa ouvindo, a gente que está aqui, a gente já pensou, se eu morrer daqui a pouco, eu sou um doador? Será que eu tenho essa vontade? Mas será que minha família sabe disso? Então esse é o primeiro passo para ser um doador. Depois, a parte médica, existem vários critérios, e esses critérios dependem do órgão ou do tecido que vai ser doado. Por exemplo, a gente tem uma triagem, a gente fala, que é a análise do prontuário. Então existem algumas doenças que elas podem, a pessoa pode doar se ela tivesse aquelas doenças em vida, outras doenças não. Existe a tipagem sanguínea, existe a sorologia. Então assim, via de regras todo mundo pode ser um doador. Só basta falar para a família expressar o desejo. Olá, Carlos. Olá, Eliana. Eu gostaria de saber qual é o tratamento pós-transplante. Pós-transplante tem todo um cuidado como qualquer cirurgia, né? Então, qualquer cirurgia tem risco, né? Então, o pós-operatório, ele tem um cuidado maior, porque esse receptor, ele toma imunossupressão, ele toma imunossupressor. E isso pode causar uma queda na resistência. Então, há um risco maior de infecção, né? Como a gente vê nos filmes, quando há algum transplante, a pessoa está com máscara, porque ela tem esse risco. Então, geralmente, esses cuidados pós-transplante com o ato cirúrgico, né? E pós o ato cirúrgico, com o risco da infecção. E também o risco da rejeição do órgão, né? E geralmente, se acontece, por exemplo, uma rejeição de um fígado, tem também o critério de distribuição, que é de priorização. Então, essa pessoa, se ela tem uma rejeição desse órgão, o próximo órgão que sai é dela, porque ela não pode esperar. Então, chama critério de priorização. E, Eliana, quais os cuidados com os órgãos depois deles serem retirados? Então, cada órgão tem um tempo para ser transplantado. Por exemplo, o coração, ele é 4 horas só. Por isso que assim, o coração... E não tem transplante de coração no interior, só na capital. Então tem que ser um tempo muito curto. E o pessoal, às vezes, tem que vir de helicóptero, de avião, e tem um custo grande isso, e também, assim, uma rapidez. Porque quando eles chegam aqui para a Capital Coração, já tem que estar com o receptor lá no hospital, que no caso é São Paulo. Por conta desse tempo curto, então tem que ter uma logística bem articulada, tá? Já o fígado e o pâncreas é mais ou menos de 8 a 12 horas. E os rins, até 36 horas. Das córneas, o Carlos pode falar melhor. Bom, os tecidos, pessoal, eles têm uma durabilidade um pouco maior. Por exemplo, a córnea ela dura mais ou menos 14 dias a partir do momento que eu coloquei num preservante. A pele dura até 2 anos e os ossos até 5 anos. Ou seja, os tecidos a gente consegue uma janela para trabalhar um pouco maior. E a fila ela consegue rodar um pouco mais rápido. Por conta dessa dinâmica, a gente consegue trabalhar mais doadores, a gente consegue armazenar mais tempo esse tecido e preservar essas células. No que não é o caso dos outros órgãos. Então a gente tem uma vantagem em cima dos tecidos. Carlos, eu tenho uma pergunta. Eu sei que é meio trágico pensar nisso, mas se uma pessoa recebeu um órgão e por ironia do destino ela veio a falecer, esse órgão pode ser doado novamente? Sim, por quê? E não, por quê? Não, por quê? A partir do momento que a gente recebe um órgão dentro da gente, aquele órgão não era nosso. Apesar de ter uma compatibilidade muito grande, não era nosso. Então a nossa memória imunológica, ela cria
uma resistência com aquele órgão. Por isso que a gente faz a terapia imunossupressão, que é para diminuir o ataque do organismo naquele órgão e a pessoa conseguir viver com esse órgão para sempre, pro resto da vida. Bom, quando acontece da pessoa perder e doar, esse órgão ele já tem uma janela imunológica, o organismo já sabe que não era dele, então ele vai atacar aquele órgão. Então, o número de rejeição é muito maior se a gente usar esse órgão novamente. Nós vamos assistir mais uma pergunta. Guilherme, 18 anos, audiovisual. Por que não é preciso deixar registrado a vontade de ser doador? Hoje teve uma lei antiga que todo mundo conhece, as pessoas mais velhas, que era registrado no RG, se era doador ou não. Essa lei, né, não é mais efetiva. O que vale hoje em dia é você conversar com a sua família e falar a vontade sua de ser ou não doador. E saber também da família qual que é a vontade dela. Porque num momento como esse, facilita, né? Então, por isso que todas as campanhas, toda a nossa preocupação em estar divulgando a doação de órgãos é em relação a isso. Para a pessoa discutir em casa e saber qual que é a posição dela e da família. No momento tão difícil, as pessoas atender o último desejo do familiar. Obrigada pela presença de vocês aqui e por ter ajudado a gente a falar sobre um tema tão importante. Isso aí. A gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui. E esse ano vai ser um ano muito bom, muito especial, porque nós estamos juntando a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP com o HC e toda a sociedade. Então, no mês de setembro todo, a gente vai ter bastante atividades em prol e a favor da doação de órgãos e tecidos. Então, a gente quer convidar toda a população para estar presente com a gente. E o mais importante é a gente lembrar que tudo que a gente tem de mais precioso ainda está dentro de nós. Não só os sentimentos, mas o que a gente pode doar também. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Também fico feliz de estar aqui hoje com vocês e agradeço muito, muito, muito o convite. Obrigada. O 30 Minutos termina hoje com o depoimento de quem teve uma vida salva pela doação de órgãos. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Meu problema renal eu fui descobrindo a gravidez do meu filho Vinícius. Quando eu estava na gestação de 3 meses, aí a minha pressão começou a subir. Aí a médica pegou, me internou, aí eles fizeram os exames e descobriu que estava funcionando 10%. Aí já me encaminharam para o HC e ia tentar assim, segurar a gravidez até os 9 meses. Aí levava assim todos os dias e olhar o batimento assim, cardíaco do Vinícius, né? Aí viu que já não dava mais. Aí resolveram fazer uma cesárea, ele com 6 meses. Aí tirei ele com 6 meses, 740 gramas. E antes disso, né, eu precisei fazer hemodiálise no catéter. O catéter, assim, durante o tempo que eu fiquei internada. Sim, um dia eu fiz hemodiálise 1 ano e 5 meses. Aí no outro dia eles me ligaram, perguntando se eu queria ganhar um rim. Eu falei, né, você já nem pensa, né, claro. Aí já fizeram o transplante, foi de uma mulher de 59 anos, veio lá de São José do Rio Preto. Deu tudo certo, fiquei 15 dias isolada. E graças a Deus, né, foi compatível. E graças a Deus hoje tá bem. Tomo assim bastante remédios. Até hoje já tá com 12 anos e 7 meses. Graças a Deus estou bem. Então eu falo, gente, doa porque não é só uma vida. É vida, esperança. A gente sabe as palavras. É maravilhoso quem doou. Que eu mostrar a minha família. Né, depois da doação, que eu pude cuidar do meu filho, do Vinícius, que nasceu prematuro, que descobriu na gravidez, da minha família. Hoje, graças a Deus, né, são muito felizes e eu tenho só que agradecer. Então, doa.